Senhores e senhoras, caríssimos e caríssimas, a gente começa hoje desta maneira. Sinto seu toque onde o mundo cede. Cada gesto seu reacende o que a cidade esconde. Entre as ruas frias e paredes de vidro, encontro o calor que ninguém pode medir. E quando você passa, o silêncio se curva aos nossos corpos, como se a terra inteira se lembrasse que ainda existe um jeito de ser inteiro. Me dê sua pele, Amigos e amigas, caríssimos e caríssimas, eu sou o Daniel Nonato. Domingo nós iremos celebrar, o Dia do Pobre. O pessoal falou, agora tem isso também, Dia do Pobre? Dia do Pobre é todo dia, eu concordo, Dia do Pobre é todo dia. Todo dia você está aí vivendo a sua pobreza e eu também na minha, mas é preciso termos consciência que só existe pobreza porque nós, seres humanos, não temos consciência da divisão de renda e da partilha. E também porque nós valorizamos mais o dinheiro do que de fato, o outro próximo. Hoje, a gente, eu e você, somos medidos por aquilo que produzimos, por aquilo que nós podemos gerar na sociedade. E por aquilo que nós temos como patrimônio. Pior ainda, né? Você chega numa repartição pública, se identifica, diz seu nome e você se manda esperar. Chega lá o conhecido, o amigo, o primo do vereador, do deputado, senador, as portas se abrem numa rapidez que não tem nem tamanho, mas deixa quieto. E olhando ainda para a realidade, lembrando que ainda continua lá a discussão no Congresso sobre o projeto de lei contra as facções criminosas, e não se chega a um denominador comum, e eu já disse ontem para um deputado, o deputado mandou uma mensagem, eu respondi para ele, não chega porque todo mundo está envolvido de alguma forma, direta ou indiretamente, com as facções. Nós temos candidatos, e eleitos, já eleitos, deputados, senadores e também prefeitos e governadores que subiram favela, subiram comunidade, onde a área é controlada pela milícia, ou a área é controlada por tráfico de droga. E o que seria a milícia não ser uma forma de facção também? Então, devido a isso, fica se discutindo o sexo dos anjos, fica discutindo o que é, o que não é, quando basicamente o projeto ele tem a finalidade de nos ajudar a entender. E ainda falando nisso, a COP30 acontecendo, ontem a ONU colocou lá um questionamento sobre a questão da segurança e também sobre a questão do espaço, o uso do espaço, e aí começa alguém a dizer, a ONU fez um relatório, mas você diz que a ONU não serve como relatório? Também continua lá nos Estados Unidos, o voucher, o vale, o cheque cidadão deles lá, o Bolsa Família dos Estados Unidos, sendo pago. Ou seja, vocês que falam tanto contra o Bolsa Família, lá tem Bolsa Família, sabia disso? É isso aí. Mas vocês acham que distribuir renda para pobre é desnecessário, porque vocês querem o pobre para explorar. Vocês querem o pobre para explorar. Enquanto o rico recebe incentivo fiscal, recebe isenção, recebe jeton, e por aí fora vai, para poder manter a estrutura de poder da forma que está. Porque se mudar, não está bom para vocês que têm dinheiro no bolso. E vamos nós para o Evangelho do Dia. entre as ruas frias e paredes de vidro, encontro o calor que ninguém pode medir. O Evangelho de hoje é a continuação, estamos encerrando a leitura do capítulo 17 de São Lucas, capítulo 17, versículos 26 ao 37, onde a gente vai olhar um pouco daquilo que está em Mateus 24 e 25, e aqui alguém diz que nesse capítulo se fala de uma tal de, vamos dizer assim, a pessoa vai ser
levada para o céu, a pessoa vai ser tirada da terra de repente, né? O arrebatamento, que alguns acreditam que existe, quando na verdade a gente, quando fala na fé cristã da possibilidade de um arrebatamento, não será dessa forma. Jesus nos recorda que o dia do julgamento final, ou o dia do Filho do Homem, como diz alguns teólogos, não é um futuro distante, mas o agora, onde o reino se faz presente, como nos dias de Noé e no dia de Ló. E a gente, quando fala em Noé, Noé estava lá se preparando para entrar na arca, e você viu o povo totalmente ignorando, fingindo que não era com eles, fingindo que não queria saber, e etc e tal. Quando o projeto de Deus não era que ninguém morresse. O projeto de Deus não é matar ninguém. O projeto de Deus é vida. Mas ninguém deu ouvido a Noé. E também Ló, quando ele está lá em Sodoma, e a situação complicada, e ele explica que vai ter, e as pessoas não acreditam, e Ló, quando sai da cidade, né, ele sai da realidade lá, e a mulher dele olha para trás. Nós, quando superamos o pecado, nós, quando estamos superando o passado, nós não teremos que revisitá-lo, nem ficar olhando para trás. Quando eu vejo alguns irmãos de igreja evangélica, até católicos, contando em seus depoimentos, em seu testemunho, o que já fez de errado, eu pergunto, para que isso? Revisitando o passado? Não é necessário. A própria vida que você leva hoje tem que ser testemunho da sua mudança. Nós, às vezes, que somos anestesiados por esses testemunhos, muitas das vezes fantasiosos e até exagerados, nós às vezes não percebemos isso. O evangelho de hoje nos chama a vigilância, nos chama a não uma vigilância medrosa, não uma vigilância por covardia, mas uma vigilância por amor e por, vamos dizer assim, necessidade de estar desperto. O tempo de deixar para trás e não se petrificar é algo essencial. Não ficar paralisado olhando para aquilo que você já foi ou aquilo que você viveu um dia. É tempo de deixar para trás aquilo que atrapalha, que te paralisa. O coração nosso é chamado a construir uma nova relação com Deus, a construir uma nova, vamos dizer assim, uma nova arca, como Noé fez. Mesmo no meio do dilúvio, e a gente fala isso no momento de cursilho de cristandade, a gente sobe para o cursilho na quinta ou na sexta-feira, depende muito da forma que é feito, e ficamos lá 3 dias na casa de retiro, e a gente sempre lembra no final que o mundo continuará sendo essa tempestade, esse dilúvio, mas nós devemos ser diferentes, mirando sempre para a frente. E aquilo dizia aqui um padre aqui de Japeri, Frei Maurício Vian, sempre em frente, com Cristo na mente. O juízo de Deus, ele não vem destruir, mas ele vem para transformar. O relâmpago que rasga o céu, que é visto aqui no contexto bíblico, ele representa a força da natureza, mas também representa a capacidade de iluminar. Você tem que ver, porque o relâmpago é tão rápido que você às vezes só vê o clarão. Então ver o relâmpago é algo essencial. Eu vou parando por aqui, peço a você que deixe seu like, sexta-feira, é isso? E vamos juntos, mais um final de semana. Eu sou Daniel Nonato. No calor da noite, construímos nossa cidade. De braços dados entre suspiros e promessas.